Salve, salve, galerinha do YouTube. Estamos de volta aí depois de um período de férias e vamos retomar os vídeos do canal, seguindo com a mesma proposta que a gente fazia antes de ler subcapítulo por subcapítulo do seminário 16 para estudar uma análise de discurso, um método de análise de discurso do Lacan. Mas como a gente parou aí por um mês sem vídeo, eu também acho que pode ser uma experiência interessante agora nesse momento a gente manter o projeto anterior de fazer vídeos semanais explicando cada subcapítulo do Lacan, mas como a gente já acumulou aí uns 25% do seminário, eu vou também começar a fazer uns vídeos de resumo. Então acho que eu vou fazer um vídeo de resumo dos 5 primeiros capítulos agora, e depois no 10º capítulo eu tento fazer outro com os outros 5, e assim por diante até a gente acabar com o seminário, né? Porque eu estava notando que sou um pouquinho prolixo, né? E os vídeos estão ficando muito longos. E para quem quer fazer o projeto de fazer uma leitura acompanhada de explicação, os vídeos anteriores estão interessantes, mas para quem quer retomar aquilo que já foi produzido, ver os vídeos anteriores acaba ficando muito longo, muito extenso, e até eu ia desistir disso, sinceramente. Então, vou começar a fazer vídeos mais curtos, retomando aquilo que a gente já fez até aqui, e também para quem quiser uma visão mais rápida dos seminários. Esse vai ser o primeiro. Nessa primeira parte eu vou fazer do capítulo 1, e vou tentar fazer vídeos um pouco mais curtos, cada um de cada capítulo. Talvez eu junte todos eles num resumão. Para quem não me conhece, sou Pedro Zanola, estou estudando aqui uma análise de discurso do Lacan, que me parece que é um projeto com certa precariedade na psicanálise. As pessoas falam sempre as mesmas coisas dos seminários do discurso do Lacan, o 16 e o 17, e a gente tem como objetivo extrair um método de análise de discurso do Lacan que a gente pode usar para pensar a maioria dos problemas sociais e políticos que atravessam a psicanálise. Quem puder, curta, compartilhe, se inscreva no canal e comente com sugestões de vídeo, com perguntas, para não me deixar falando com as paredes. Então, bora lá pro caderninho, como sempre. Cadê eu? Vamos lá. Resumo dos 5 primeiros capítulos do seminário 16, primeiro do capítulo 1. A gente começou esse trabalho fazendo um primeiro vídeo que chamava Considerações Iniciais sobre Discurso. Eu achei importante fazer esse primeiro vídeo, e eu pego uma frase do próprio texto do Lacan para desenvolver isso, que aparece ali: a essência do discurso analítico é um discurso sem fala. Porque talvez o primeiro problema para a gente conceituar uma teoria de análise de discurso do Lacan é separar discurso de fala, porque me parece que psicanalistas muito frequentemente caem no erro de considerar que a fala em análise é o que o Lacan está chamando de discurso. Mas o Lacan não está usando o termo discurso em vão. Ele está usando o termo discurso para retomar tudo que já foi produzido em análise do discurso para criar um método específico dele que não deixe de ter associação com todas as referências ali que ele foi trazendo das teorias da enunciação ao longo de toda a obra dele, e não faltam citações do Lacan a uma série de autores de análise do discurso. Então, primeiro, a gente tem que tirar a ideia de discurso de simplesmente fala ou enunciado, para poder levar o que o Lacan traz das teorias da enunciação. E teorias da enunciação trazem uma série de outros aspectos que não estão contidos numa ideia um pouco mais ingênua de fala. Então, eu trago essa frase do Lacan: a essência do discurso analítico é um discurso sem fala, e me parece que o Lacan traz esse ponto exatamente para dizer que discurso é mais do que a fala em análise. Então, a gente está defendendo uma teoria de uma análise lacaniana do discurso. Discurso é mais do que a fala do analisante em análise. Ponto 3 que eu trago ali: discurso é um recorte proposto pelo analista do discurso, entendendo a realidade como simbolicamente determinada. Então, como que a gente vai definir discurso numa análise de discurso? Essa definição é muito difícil de fazer, muito ampla. Porque discurso, como a gente vai ver na teoria dos conjuntos, que também vai aparecer nesse seminário, é basicamente tudo aquilo que o analista de discurso quer chamar de discurso. Eu posso tomar a chuva como um discurso.
Considerando que um analista de discurso, a partir desse viés, é claro, ele entende que tudo que há no mundo, que há na realidade, é constituído simbolicamente. Então, um analista de discurso faz um determinado recorte, uma topologia daquele discurso, vamos dizer assim, para pensar as posições que estão contidas no discurso, para pensar as relações que estão contidas no discurso, para pensar os atravessamentos de outros discursos naquele discurso, para pensar o efeito de relações de poder imanentes àquele discurso. Então, um discurso é, no fim das contas, um ato de recorte que o analista de discurso faz da realidade para fazer uma análise. Por exemplo, a gente vai ver aqui nesse vídeo que o Lacan toma o capitalismo como um discurso. O capitalismo é um discurso e o Lacan vai fazer, a partir desse recorte, da história do capitalismo, das posições que ele produz, dos lugares que ele produz na sociedade, dos jogos de poder que ele produz. Lacan vai fazer um recorte de uma certa forma de entender o capitalismo como um discurso para fazer essa análise de discurso. Discurso é aquilo que o analista de discurso propõe como um recorte de análise. Vamos tomar essa definição breve. Em todo discurso, há vozes que atravessam esse discurso, como o conceito de polifonia do Bakhtin, um linguista russo. É importante para a gente entender essa tomada do Lacan, né? Então, o Lacan não está pensando discurso como aquilo que um sujeito autonomamente produz enquanto representação de sentido do seu mundo. Lacan está tomando o discurso também como as várias vozes que falam no sujeito e que vão construindo um sentido nele que não é um ato assim tão autônomo de produção de sentido. Então, por exemplo, em um determinado discurso de um paciente, você pode ver discurso de classe atravessando a concepção de realidade daquele paciente. Você pode ver discurso de raça, discurso racista atravessando aquela concepção. Você pode ver discurso sexista ou discursos de gênero atravessando aquele recorte. Você pode ver o discurso da família dele, você pode ver o discurso do pai dele, você pode ver o discurso da escola, você pode ver o discurso bolsonarista. Quando a gente está pensando, a gente não está pensando sozinho. Os pensamentos de toda uma época e pensamentos de vários lugares sociais diferentes estão pensando na gente. E é isso que o conceito de vozes da polifonia de Bakhtin vai trazer. O que é sempre interessante para fazer interpretação na própria experiência de análise. Tentar nomear e identificar as vozes que estão compondo um pensamento, normalmente um pensamento em conflito, porque essas vozes entram em conflito umas às outras, que estão compondo o discurso de uma determinada pessoa. Por exemplo, esses dias uma paciente minha está fritando o cérebro porque ela estava falando da própria vida sexual e, ao pensar a própria vida sexual, ela é atravessada tanto por uma voz que diz que a mulher tem que viver a sexualidade dela de forma livre e que isso é felicidade, curtir todos os dias com o máximo que você puder. Ao mesmo tempo, ela também estava sendo atravessada por uma voz que a mulher, no campo da sexualidade, ela tem que fazer uma performance de recatada. E essas duas vozes, curta a vida loucamente e se faça de recatada no campo da sexualidade, elas brigavam nela e davam uma dor de cabeça lascada. É uma certa forma de pensar um exemplo aí de como o atravessamento de vozes ou discursos contidos em cada discurso vão surgindo na clínica. Outro ponto de uma teoria de discurso que a gente tem que partir, né? É que discurso é performativo, discurso produz realidades. E daí o grande exemplo, apesar de um exemplo meio difícil de lidar, é o Austin nas teorias do discurso, né? Porque o livro do Austin tem umas coisas meio chatas, mas vamos deixar isso para outra hora. Vamos retomar a coisa do discurso como performativo. Um discurso produz uma determinada realidade. E a transformação de discurso é também uma transformação de uma realidade. É também a transformação da relação do sujeito com a própria realidade. Então, não é que há uma realidade e o discurso representaria essa realidade. Numa análise de discurso, o discurso é a própria realidade, o discurso produz a realidade e a transformação do discurso é também as transformações das realidades, o que é essencialmente clínico, né? Se a gente não tem uma teoria performativa da linguagem, no fim das contas, a clínica é só jogar a conversa mole para fora. Discurso é atravessamento de relações de poder. Me parece que esse é também um dos grandes benefícios de uma teoria de análise de discurso,
porque ela nos permite pensar relações de poder imanentes ao discurso e como relações de poder se performam em análise, o que nos dá uma possibilidade de pensar problemas como raça, classe e gênero, problemas sociais, problemas políticos no campo da psicanálise, que sempre foram temas um tanto banidos da psicanálise. E também pensar relações de poder de uma forma mais complexa daquela que Freud pensou, e que a gente pode também, inclusive, fazer uma crítica aos primeiros anos do ensino do Lacan. Uma relação de poder que se limita à repressão. Relações de poder, está ali no diálogo do Foucault, no A História da Sexualidade, volume 1. Relações de poder, elas são muito mais do que a hipótese repressiva contida no Freud, e a simplificação de pensar as relações de poder como relações repressivas pode ser um dos grandes erros da psicanálise diagnosticados por Foucault. A gente está fazendo uma série de shorts também, de vídeo shorts, para tentar trazer essa relação. No tempo que eu consigo fazer isso, está um pouco lento. Discurso também determina lugares e posições discursivas. Então, quando um discurso atravessa os sujeitos atravessados por esse discurso, contidos no universo desse discurso, o discurso produz relações entre lugares e posições entre esses sujeitos. O discurso produz uma topologia. Então, nessas relações de lugares e posições do discurso, há como determinações de lugares e determinações possíveis de como um sujeito pode se relacionar a partir desse atravessamento de discurso. Como, por exemplo, uma grande referência no Brasil é os estudos sobre racismo, como há o livro da Lélia Gonzalez, que é uma das autoras mais interessantes desse universo, que traz como título do livro Lugar de Negro. Lugar de Negro é, com certeza, Lélia Gonzalez trabalhando psicanálise em união a teorias de discurso, na qual ela vai pensar que discurso vai produzir reificações de determinados lugares sociais, como o discurso do racismo produz lugares ditos naturais ou naturalizados a negros e brancos. Outra coisa interessante na teoria do discurso é que no estruturalismo do Lacan, especialmente para a confusão que o conceito grande outro pode trazer, e de fato ele participava disso nos primeiros anos do ensino do Lacan, a ideia de grande outro traz uma ideia que me parece recusável de que o universo simbólico seria uno, o grande outro, como se fosse como se a linguagem fosse uma espécie de uma unidade. O conceito de discurso, ao contrário, traz que essa linguagem, ela é, no fim das contas, uma série de discursos que são parciais e estão em disputa pela determinação da realidade. Então, a realidade ela nunca é uma. Tudo aquilo que pode ser pensado no mundo pode ser pensado, pelo menos, em oposições de formas diferentes de pensar. Não há uma ideia de época, mas há ideias conflitantes de uma época. Por exemplo, política está sempre se batendo entre política progressista e conservadora. A realidade ela sempre pode se pensar de múltiplas maneiras, de maneiras parciais e de maneiras em disputa. E a teoria dos discursos sempre traz essa perspectiva. E daí porque o Lacan vai dizer que não há universo do discurso. Discursos são sempre multiplicidade de versões. E, por fim, discursos são historicamente determinados. E daí a gente pode pensar a metáfora e a metonímia do Lacan nesse sentido, né? Também me parece outro grande benefício de uma análise de discurso lacaniana. O estruturalismo lacaniano sempre foi culpado por ser ahistórico. Mas me parece que no próprio Seminário 16 o Lacan tenta responder essa crítica trazendo que há um lugar, talvez como resposta a essa crítica, porque me parece que essa crítica também é válida nos primeiros anos do ensino do Lacan, mas há um lugar para pensar o discurso como historicamente construído. Então a gente pode pensar o discurso a partir do viés da metonímia, ou seja, da passagem do tempo, como determinado sentido vai sendo transformado ao longo do tempo. Por exemplo, Le Foucault é muito bom para isso, né? Na História da Sexualidade, lá, volume 1, ele pega do século XVII ao XX, como foi se transformando o sentido da sexualidade. Há uma vertente repressiva do cristianismo sobre a sexualidade, ao ponto do próprio discurso repressivo e se tornando um discurso incitativo, incitante à própria sexualidade, no sentido de fazer falar todos os sentidos da sexualidade numa pessoa,
como isso foi se misturando com outros discursos, como o discurso jurídico e médico. Então ele vai fazendo toda uma história do desenvolvimento da sexualidade enquanto discurso ao longo do tempo e das metamorfoses sutis ali que a sexualidade vai vivendo no discurso até que ela vai se transformando completamente, né? Do século XVII ao XX. Essa, por exemplo, poderia ser chamada de uma metonímia do discurso da sexualidade no Lacan. Em metáfora, a gente pode pensar como um determinado sentido, num momento presente, ele porta como uma síntese, uma supra-assunção dos momentos anteriores que o constituíram. Ou como uma determinada forma de pensamento, daí talvez o exemplo do Pascal, que a gente vai ver, que a gente já viu aqui no canal, seja interessante, da aposta do Pascal, ele compõe como uma síntese de formas de pensamento distintas de pensar, como do cientista matemático Pascal, como do religioso Pascal e como do capitalista Pascal, tudo se misturando ali, como uma noção de mercado do próprio Pascal, se misturando no conceito da aposta do Pascal, uma forma de pensar metáfora e metonímia no discurso que também vai ser bastante importante aí para o ensino do Lacan. Resumi aí o primeiro vídeo do canal. O segundo vídeo do canal a gente nomeou de discurso e estrutura. E o que a gente propôs nesse segundo vídeo? A primeira explicação, e isso a gente estava adentrando no seminário, né? Então o Lacan também começa o seminário dizendo sobre a sua própria antifilosofia. E não entender a antifilosofia do Lacan é não entender a própria obra do Lacan. É um ponto maluco do pensamento do Lacan, mas que se não entende completamente, não se entende o próprio desafio que o Lacan lança aos clínicos de uma maneira diversa da dominante de se pensar a vida. A antifilosofia do Lacan é uma recusa absoluta de qualquer ontologia. Ou seja, o Lacan está sempre no âmago do seu ensino, criticando essência, criticando identidade, criticando ideia de natureza, criticando, por exemplo, conceitos relativos no campo da psicanálise como a ideia de personalidade, de alguma coisa que é estável, que é permanente. Então, tentei escrever isso como nada que diz eu sou é permanente, já que é feito de linguagem. Por Lacan, qualquer teoria que tenta dar uma estabilidade, uma permanência, uma essência um sujeito, é uma teoria que cai numa ontologia que ele critica. O Lacan está sempre recusando a ideia de identidade. Então, a gente se supõe por um pensamento dominante na filosofia, por um pensamento que se fez muito coloquial, muito social, que a gente é um indivíduo que pensa a própria realidade de forma autônoma. Para o Lacan, no fim das contas, as pessoas são sempre um jogo do universo simbólico, que produz articulações e, de repente, essas articulações se encarnam na gente e a gente até confunde que foi a gente mesmo que inventou aquele sentido que a gente se tornou. O Lacan, então, na antifilosofia do Lacan, ele está fazendo essa recusa absoluta de ontologia, e ele também está recusando de forma absoluta a ideia de que um indivíduo ou uma identidade produz autonomamente a significação do seu mundo. Não tem eu penso a minha realidade para o Lacan. O ato de pensar, ele é sempre atravessamentos de discurso, ele nunca é individual e o pensamento ele nunca é assim autoprodutivo. E essas duas frases, esses dois pontos do Lacan, a recusa absoluta de qualquer ontologia e a recusa de uma identidade que produz autonomamente a significação do seu mundo, elas estão contidas no maior aforismo do ensino do Lacan, que é: o significante representa o sujeito para outro significante. Percebem que não é o sujeito que representa o seu mundo. Há dois significantes, há associações de significantes, há articulações entre significantes, elas produzem um sentido, tanto de sujeito quanto do mundo desse sujeito, e o sujeito passa a se confundir como autoprodutor dos sentidos de seu mundo. Então, essa é uma aposta do Lacan, ver a clínica sempre partindo desses dois prismas.
Não há nenhuma essência, nenhuma identidade, nenhuma natureza humana, tampouco há um indivíduo que sabe o que ele está produzindo enquanto sentido. Então, numa experiência de associação livre, o que a gente vê é tanto o analista quanto o analisante se surpreendendo com como se encadeou o sentido que produziu, como se encadeou o significante que produziu determinado sentido no mundo da pessoa. E que essa articulação é assim, vã, meio nonsense, diria Lacan. Ela só acontece, ela não pede muito permissão pra gente para acontecer. O segundo ponto que a gente traz esse primeiro vídeo ali, que é o vídeo do primeiro capítulo, que é o vídeo 1.2, é que não há fato, só fato de discurso. Então também Lacan está apresentando sua análise de discurso a partir dessa ideia. Para o Lacan, também, um tanto paradoxalmente, não há coisa real, objetiva no mundo. Não há nada que a gente pode dizer mundo natural objetivo, porque a linguagem, desde sempre, ela transformou completamente o mundo humano num mundo simbólico. Não tem nada prévio à linguagem para o Lacan. A linguagem é, desde sempre, completamente. O mundo é completamente simbólico para o Lacan. Então, isso é uma crítica radical, por exemplo, à teoria da representação, como a teorias da linguagem, como teorias da representação. A linguagem não representa um mundo que está lá fora. A linguagem é o próprio mundo. E é também aquilo que a gente falava, uma teoria de discurso que ela é performativa. A linguagem produz tudo que há no mundo. Não há nada que há no mundo que não seja, desde sempre, linguagem também, já que somos humanos. Talvez para o cachorro poderia ter, mas para a gente, não. Essa também é a aposta para o Lacan. O Lacan, ele brinca muito nesse seminário, fazendo um monte de jogo de palavra, que dá vertigem para quem está lendo ele, entre pensamento, causa e ser. Mas no fim das contas, ele está propondo isso, que pensamento causa tudo aquilo que é ser no mundo. Então, o Lacan escreve mais ou menos assim, eu reorganizei a frase para ficar mais bonitinho. Tudo que tem aparência de ser foi antes causado por um pensamento. Para o Lacan, ser é então sempre uma aparência produzida pela linguagem. Não há nada que tem ser objetivamente, tem ser num real, assim, natural. Para o Lacan, é tudo efeito de linguagem. Um exemplo que o Lacan dá nesse seminário, que não é um exemplo usado à toa, é chove, il pleut. Chove é um evento de pensamento. Já era, desde sempre, o ser de um pensamento anterior. Ou seja, o Lacan pega a chuva, algo que está ligado à ideia de natureza, para dizer que a natureza ela é sempre uma ideia. Não haveria ou chuva se a gente não tivesse num universo de linguagem, porque a gente não tem acesso a nenhum universo que não seja desde sempre universo de linguagem. Portanto, Lacan recusa a ideia de natureza, que é uma ideia muito importante para Freud, por exemplo. No Freud, a ideia de natureza está absolutamente contida no conceito de pulsão. Há a pulsão e depois há a linguagem. Então, a pulsão ela estaria ali bastante correlativa a uma ideia de natureza humana. Por isso que o Freud vai ver no sexo e na violência dois grandes pontos aí de uma natureza meio de bicho que resta nesse ser humano, que tenta transformar essa natureza pela linguagem, mas de forma incompleta. Isso é um pensamento freudiano que não tem nada a ver com Lacan. Para o Lacan, não há natureza humana. Não há nada de que seja natureza. A natureza é sempre uma ideia. Tudo aquilo que as pessoas falam sobre a natureza, às vezes elas acabam esquecendo que elas estão falando da natureza, que é uma ideia sobre o funcionamento da natureza, que é uma linguagem. Como, por exemplo, as tais ciências naturais, elas são linguagem. Elas não são uma descrição daquilo que haveria de fato no reino da natureza que Papai do Céu inventou. Esse tipo de proposição do Lacan, o Alfredo Edelstein, que é um teórico que eu mais estudo, ele chama de o Lacan como um teórico hipotético-dedutivista. Ele tem um método hipotético-dedutivista que vão ligar essa ideia a Platão ao invés de Aristóteles. Platão como aquele que pensa que há a ideia, depois há aquilo que há no mundo. Aquilo que há no mundo é secundário à ideia. E que se muda a ideia, se muda aquilo que há no mundo também. Então há sempre, antes de qualquer coisa, uma teoria na ciência. Um experimento, por exemplo, ele é sempre produto de uma teoria.
Então, para o Lacan, há sempre uma teoria que põe em funcionamento determinado mundo que a gente acessa. Então, há antes a teoria da psicanálise e depois uma relação com a clínica, ao invés de que certos teóricos freudianos vão pensar que Freud foi à clínica para depois descobrir uma teoria. Ele estava sempre com teorias, mais ou menos bem explícitas para ele mesmo, que ele carregou à clínica que ele foi absorver. Como, por exemplo, estava na cabeça dele lá claramente falando um ideal cientificista, um ideal naturalista, pensamentos de uma certa dinâmica nietzschiana, que o Freud viu lá na clínica e falou, opa, tô vendo algo aqui da realidade do humano. Então é uma crítica também ao método freudiano dizer que o Lacan é hipotético-dedutivista. E então vamos lá para o fim do capítulo 1. Fim do capítulo 1, Lacan vai chamar de mais-valia como mais de gozar. O que a gente vai ver nesse capítulo? Depois de Lacan fazer um pouquinho de uma introdução, essas introduções caóticas do Lacan sobre o que ele entende como discurso, Lacan vai, como que entendo eu, começar a pôr a mão na massa. Ele pega um exemplo, vamos lembrar que esse seminário estava acontecendo no começo dos anos 70 na França, né? Perto de 68 na França. Então, estava muito em voga na cultura francesa a crítica ao capitalismo, críticas de esquerda ao capitalismo, críticas maoístas ao capitalismo. Quase todos os parceiros intelectuais do Lacan estavam a fundo mergulhados numa crítica à esquerda ao capitalismo. Então, o que o Lacan, me parece, vai tomar como elemento de análise de discurso? O próprio capitalismo, porque era um tema em voga na época. Talvez se o Lacan tivesse no Brasilzão hoje, ele tomaria, por exemplo, o tema do racismo, que é o tema que a gente tem falado muito mais, ou o tema do sexismo. Mas o Lacan toma o tema do capitalismo para fazer essa análise de discurso. Essa é uma aposta que a gente faz nesse canal, né? Tem 4 discursos, porque são 4 discursos que o Lacan quis analisar. Poderia ter 500 discursos no seminário do Lacan. A gente vai, inclusive, tentar pegar um método para analisar outras possibilidades, né? Então, ponto 1 lá. Como Lacan vai fazer essa análise do discurso? Lembrando que o Lacan é um formalista, então ele pega um determinado discurso, ele tende a entender um eixo assim nuclear de funcionamento daquela coisa, a ponto de poder reduzir aquela coisa a matemas. Então, o Lacan vai pegar o capitalismo e dizer o discurso do capitalismo, ou seja, capitalismo é discurso. Ele está fazendo um recorte discursivo sobre o capitalismo. Poderia fazer outros, mas é Lacan funcionando como um analista do discurso. Capitalismo como estrutura, ao discurso do capitalismo como estrutura que se impôs em determinada conjuntura histórica. Então, como o problema da linguagem, a gente não precisa saber exatamente como ele funcionou, mas ele funciona como estrutura. Ele tem que funcionar integralmente em determinado momento, e a partir disso ele produz resultados enquanto estrutura que, assim, recobre toda a realidade, se torna toda a realidade. Então, o discurso, o capitalismo como discurso, o capitalismo como uma estrutura que recobre, refaz toda a realidade, e que ele se impôs em determinada conjuntura histórica, assim como a linguagem surge em determinado momento histórico, mas não se importa exatamente qual foi, tipo, o dia 1. O treco ele passa a funcionar como um todo, assim. É como uma certa recusa da ideia de como o negócio se desenvolveu. Passa-se a pensar tanto a linguagem como o capitalismo como um treco que deu um start funcionando completamente. Então, o capitalismo está sendo analisado como um discurso e como uma estrutura para o Lacan. Daí, no fim do capítulo 1, Lacan vai dizer algo como: o mercado no capitalismo é um nome do grande outro. Então, dali para como a gente está pensando o tema do discurso do Lacan, pensar que o mercado está ocupando a função do grande outro. Qualquer elemento é simbolizado a partir da lógica do capital, compondo o esquema diferencial de valores. Então é isso que eu estava falando, que o capitalismo funciona como uma estrutura. Funcionando, tudo que há no mundo
passa a ser traduzido a partir de um esquema diferencial. A partir da mesma lógica que a lógica do funcionamento do capitalismo é a lógica de valor monetário que substitui tudo. Esse copo tem um valor, esse microfone tem um valor, minha hora de trabalho tem um valor, minha camiseta também tem um valor, tudo tem um valor, posto a partir de um esquema diferencial. Então, percebe, se tudo se transforma em capital e tem seu valor dado pelo sistema, em uma oposição a todos os outros elementos da cadeia. O capitalismo, ele funciona como uma cadeia onde seus elementos têm o seu valor dado em oposição e tudo é preenchido por essa cadeia. Isso é muito semelhante ao que Lacan fala sobre a teoria do significante dele. Então, a forma como Lacan está pensando a estrutura do capitalismo é muito parecido com a forma como Lacan pensa a estrutura da linguagem, onde tudo é linguagem e tudo tem o seu valor dado, ou seja, sua significação dada, numa relação de oposição com todos os outros elementos da cadeia, e não há fora dessa cadeia. Então, Lacan me parece que ele está lendo o mercado a partir de uma conceituação parecida com o grande outro lacaniano. Terceiro, o discurso do capitalismo impõe um modo de renúncia ao gozo. O sujeito definido por esse discurso, o proletário, se define por uma renúncia de gozo específica, seu trabalho explorado na mais-valia como um modo de mais de gozar. Portanto, mais de gozar diz sobre uma modalidade de perda que o outro impõe ao sujeito. É o grande outro quem goza, é o sujeito quem perde. Então, o Lacan ele tem as posições do modelo de análise de discurso dele, né? E quando ele vai ler o capitalismo como um discurso, ele vai recolocando qualquer discurso que ele elege, né, no jogo de posições dele mesmo. Então, retomando, o discurso faz topologia, faz lugares, faz posições. O mercado do capitalismo funciona como um grande outro, ressignificando tudo a partir de uma teoria de valor. O sujeito é atravessado por esse discurso do capitalismo produzindo um lugar específico, o lugar do proletário, em relação com esse grande outro do mercado. Esse grande outro do mercado, ele impõe ao sujeito do discurso capitalista, que é o proletário, uma renúncia de gozo. Como qualquer discurso impõe uma renúncia, mas a do capitalismo é uma renúncia de gozo específica, que é a exploração do trabalho pela mais-valia. E que, portanto, há uma perda do sujeito proletário, perda do sujeito chamado proletário, nessa modalidade de renúncia de gozo que o grande outro mercado impõe, que se chama mais-valia. E isso é importante entender na teoria do gozo do Lacan, né? A teoria do gozo do Lacan, ela é simbólica, ela não tem nada a ver com a pulsão do Freud, e ela impõe que o outro, ou seja, o outro daquele discurso goza, é uma ideia bem maluca que um discurso goza, e o sujeito não é aquele que goza ou deixa de gozar. O sujeito é sempre quem se ferra na equação do Lacan. Porque não há liberdade, e liberdade é uma fantasia pequeno burguesa para o Lacan. Então, o Lacan está reestruturando os seus conceitos de discurso ali a partir desse discurso elegido, o discurso do capitalismo. Um eixo do discurso do capitalismo é a transformação do trabalho humano em mercadoria, transformando vida em objeto a ser explorado. Portanto, o objeto A, nesse discurso do capitalismo, é o trabalho explorado pela mais-valia, como vida transformada em capital e extraída pelo mercado. Portanto, vida perdida para o trabalhador que, para viver, tem que vender a sua vida, porque é uma escolha forçada. Não há como não vender a própria vida, sendo que o capitalismo está imposto, né? Então, novamente, o Lacan pega um discurso e ele está analisando uma relação de poder do discurso, né? A relação de poder do discurso do capitalista impõe que o mercado obrigue o trabalhador a vender não a força de trabalho dele por um valor a menos, como tradicionalmente se pensa a mais-valia, né? O que o mercado impõe ao trabalhador é que ele venda e que ele perca a própria vida. Ele perde vida, porque ele tem que ceder horas, tempo de vida, que é vida basicamente, em troca de subsistência. Então a ideia de que ele só está vendendo por um valor um pouco menos do que devia
é tipo uma ideia eufemística do funcionamento do capitalismo, que funciona para o Lacan como perda de liberdade. E é aí o Lacan pensando discurso através desse eixo das relações de poder. Então, todo discurso para o Lacan tem, no fundo, dois eixos, né? Uma representação de sentido que toma a realidade, que se performa na realidade, né? S1 e S2, que produz também uma representação de um lugar, de uma posição para os sujeitos atravessados por esse discurso, como o proletário, como o burguês, como as diferenças de classe, as lutas de classe. Então, há um sentido que se coloca e posições aos sujeitos. Há um outro eixo também que o Lacan está sempre fazendo análise nessas análises de discurso, que é a relação entre outro, sujeito, gozo e objeto A como uma relação de renúncia ao gozo, como a gente estava vendo, né? A gente pode pensar, talvez, esse eixo, algo como Lacan pensando relações de poder internas a um discurso que era um lugar meio vago na psicanálise. E que me parece, novamente, que esse é outro grande benefício da análise de discurso na psicanálise. E ponto 6 ali, só retomando essa ideia, também trazendo que se S1 e S2 formam saber, na forma como Lacan está pensando a análise de discurso, né? Há também o conceito de verdade, que é sempre um conceito em dialética com o conceito de saber, e a gente poderia escrever assim: portanto, a verdade do capitalismo é que o proletário paga com a vida, renuncia ao gozo de seu próprio tempo de vida e uma exploração que se propõe como uma troca, mas uma troca compulsiva, obrigatória. Então, ao saber do capitalismo, tudo é transformado numa lógica do capital, e há uma verdade que aquilo que se propõe como troca é, no fim das contas, uma renúncia à própria vida, a qual o capitalismo submete todos praticamente do sistema. É isso. Me parece que esse vídeo ele funciona bem, esse terceiro vídeo ali do canal, em tentar apresentar como Lacan está pensando o método ali de análise de discurso, tomando o capitalismo como um exemplo desse funcionamento. Vamos para o vídeo do capítulo 2.